dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Último dia do mês de julho. E que mês a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, gente. Friozinho ainda tá pegando, né? E ainda tem mais um tempo, eu acho que o mês de agosto ainda vai nos trazer, mas já estamos passando, tudo passa, né? Isso, graças a Deus. Hoje, MBCV Cast, toda quinta-feira à noite, nós chamamos você para estar com a gente durante 30 minutinhos falando sobre algum assunto que seja relevante, importante e que você possa ganhar. Você sabia que o tempo é a moeda, a maior moeda que você tem, a mais valiosa? Porque depois que passar esses 30 minutos, você não volta atrás. E às vezes a gente precisa pensar sobre isso e valorizar muito o nosso tempo. E por isso a gente está aqui no MBCV Cast, porque a gente quer valorizar o tempo, trazendo informações relevantes, trazendo uma conversa boa com pessoas, né, que têm princípios na vida, que pode nos ensinar, nos mostrar alguma coisa. E esta noite não é diferente, eu trago para que nós possamos ter uma conversa, e depois eu falo por que sobre essa conversa. A pastora Zenilda Lourdes da Silva, ela é pastora aqui do MBCV, e ela trabalha com os Mãos em Ação, um projeto lindo aqui do Ministério que trabalha só com a terceira idade. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. É um prazer de estar aqui para comentar sobre as meninas que eu chamo, né? Que é uma fase de crescimento diferente, é a terceira idade de alegria entre elas, né? Uhum. E eles têm um trabalho, então, que se encontram semanalmente, conversam, comem, fazem artesanato, enfim. E a gente vai hoje mergulhar nesse mundo da terceira idade, ou 60 a mais, que a gente nem está mais chamando de terceira idade, né? Porque hoje mulheres de 60, 70 anos estão aí em pleno vigor, trabalhando na academia, né, pastora? E a gente vê, assim, uma mudança de perfil, de comportamento nessa idade. Mas queremos, então, falar um pouquinho sobre esse mundo da terceira idade. Vamos lá, pastora Zenilda. Quantas meninas você tem lá no seu trabalho? No grupo, é que elas têm um grupo de comunicação, né, no WhatsApp. Então, nós estamos com 45. Uhum. Claro que as 45 não vão, que é terças à tarde e quintas à tarde. A maioria vão nas terças, até porque logo daí é quinta, então, por causa da locomoção, são as cidades vizinhas, não são só daqui, são de outras comunidades, então, até para a família trazer elas, e esse pagamento de Uber também sai um custo para elas. Então, nas terça-feiras sempre é mais. O que foi, assim, o máximo que foi, umas 35 já teve, assim, dias de 35. Sim. Mas tudo na faixa etária de 20, 25 meninas de 60 a mais, né? De 60 a mais. Que participam. E o que elas falam quando o assunto não é direcionado? Qual é o assunto dessas mulheres? Enquanto elas estão ali, como se diz, tricotando, né, e fazendo fuxico, colagem, então o que elas falam mais entre elas? Assunto de família. Ah, é? É, o assunto de família é muito dentro delas. E uma coisa que eu noto que quando elas chegam umas chorando, que às vezes a gente tem uma conversa particular que ela passa tudo pra gente. E outras chegam reclamando, eu não ia vir porque eu estava isso e aquilo, mas no momento da conversação entre elas, não falam de doença. Ah, sim. E tem época que saio até dançando de lá, né? De alegria e agradecendo por elas mesmo de ter vindo nesta tarde para passar umas com as outras, né? Então, a pergunta muito mais é família, né? Umas de reclama, né? Outras, elas contam as situações dela. Porque quando chega uma novata, e essa novata conta por que ela tá lá.
Ah, porque eu estava depressiva, eu estava tentando me matar, eu não consegui olhar para aquela escada que eu vi uma corda para mim me enforcar, porque elas se sentiam excluídas da família. Entre aspas, de repente a família até valorizava de uma forma diferente, mas no ponto de vista delas, elas se sentiam um estorvo para a família. Então, lá entre elas, né, convivendo, porque tem umas que já estão lá há 10 anos, porque em 2015 começou o Mãos em Ação. Então, já está em andamento há 10 anos. Então, tem essas senhoras, né, principalmente uma de 82 anos, que dá muitos exemplos de vida para todas lá, até para nós, né, que estamos ali coordenando, que traz aquele autoestima, né? E faz com que elas se sintam valorizadas, faz com que elas se sintam que ainda elas podem fazer algo para a comunidade, porque tudo que é feito lá é para doação de hospital. O que vocês fazem lá para nossa audiência que não conhece? Ah, tá. Pintura, crochê, tricô, costuras, vários tipos de costura, tulipa, chaveiros de várias, né, chaveiro de coração de várias, de florzinha, de fuxico, de pompom, né, então são várias atividades, peso de porta, puxa-saco, panos de prato, enfim, é uma infinidade de coisas. Quem pode participar disso? Todas. Todas que queiram, não precisa ser 60 a mais. Nós temos meninas lá que entraram, que não tem 60 ainda. Estão ali, né? Perto de 100, mas já estão lá conosco, né? Ah, sim. E muitas mulheres, né, que chegam lá, que ainda não tem 60, que estão desempregadas. E que vão lá até o meio de aprender, porque lá elas aprendem e elas ensinam. Uma traz para outra aquilo que ela sabe fazer, que sabiam fazer, que eu relembro agora, e agora eu estou ensinando novamente. E assim como elas levam o aprendizado com elas. E em casa, então, elas fazem para ter um ganho extra, até para sanar as necessidades da família onde elas moram e delas mesmas. Não é fácil, a gente sabe, agora falando sobre vovôs, vovós, né? Quando chega depois da aposentadoria, que normalmente é 60, 65, essa faixa etária ali, né? Se ela não tem aquele perfil de correr, de caminhar, que é um perfil mais de fitness mesmo, né? De se exercitar, de cuidar do seu corpo, automaticamente ela vai, como ela aposentou, ela vai ficando com um tempo mais ocioso. Sim. Né? E normalmente também eles moram com alguém da família, um filho. Com alguém. Ou filho, alguém que possa estar dando aquele apoio, né? Porque o idoso precisa de tomar remédio, faz algumas medicações, enfim. E o que eu vejo às vezes, pastor, nem é tanto. Não, acontece da família ignorar, da família não cuidar, né? Tem famílias. Mas também tem assim aquele caso onde o idoso, tu usou uma palavra que eu ouço muito às vezes: eu não quero incomodar. Né? Então, e por não querer incomodar, muitas vezes fica passando necessidade. E aí? Lá no Mãos em Ação, com essas vovós que você trabalha, é só vovó ou tem vovô também? Não, só vovó. Só mulheres. Elas chegam com essa queixa de não serem cuidadas? Sim, muitas. Muitas se sentem rejeitadas pela família, até porque a questão quando vem os netos, né? E automaticamente os filhos vão dar atenção aos filhos, que são os netos delas. E ela se sente excluída também nisso aí. Entendi. Pela atenção, né? Ou quando o filho está casado, atenção à esposa, ou vice-versa, né? Então, isso traz muitas... Tava assim, não queriam mais viver...
queriam se atirar da janela, queriam tomar medicamento, uma quantidade enorme para não se acordar mais, e hoje estão lá com uma nova vida, né? Mas olha o que passa na cabeça deles, né? Passa muita coisa na cabeça do idoso e que a gente acha que não, que tá tudo bem, que ele tá lá quietinho, que ele tá lá olhando televisão, que ele gosta de fazer isso ali, tomando seu chimarrãozinho, mas a mente... E hoje eu noto assim, né, nesses 8 anos que eu vou completar, que vou trabalhar lá, eu vejo uma diferença do primeiro, segundo ano quanto a hoje, por causa da tecnologia. Isso aí é outro... Então, a família tá dando muita atenção, é TV, é celular, e não tá dando atenção de conversar. Oi, mãe, oi, pai, como é que foi? Oi, vó, como é que foi o dia? Como é que passou? Essa conversação de olho por olho, isso tá faltando. E essa atenção a gente tenta dar o máximo de ouvir. Mesmo que, né, que seja que não é muita importância para nós, mas para elas tem uma importância assim, muito grande. Então a gente dá bastante ouvir, elas são ouvidas. Até no grupo, né? Parece assim, quem vê, parece uma creche, parece umas, diz assim, parece um bando de caturitas, né? Mas elas dão atenção uma para outra. Uma para outra, elas dão muito atenção. Elas são muito amadas entre elas no grupo. Até porque lá não é só atividades artesanato. Eu ia te dizer o que mais a gente tem. Tem psicólogo, tem alguém, um terapeuta, alguém que possa falar. Assim, ó, eu tenho um planejamento. Toda semana tem um planejamento do começo ao fim. O que é feito. Então, na entrada, a gente faz uma oração, né? De chegada para quem está lá, umas 3, 4, para pedir uma proteção do Senhor, para implantar o reino de Deus lá. Porque a gente não trabalha a religião. A gente trabalha o Deus, o Jesus da Bíblia, a palavra que a gente trabalha. Então lá a gente já fica implantando o reino de Deus naquele lugar e pedindo a proteção divina sobre aquelas que estão ali se deslocando. Para que, e também colocando a casa, a família delas na proteção de Deus, para que elas possam ficar bem tranquilas. E é tão incrível, né? O Espírito Santo trabalha tanto na vida delas, que elas não se preocupem com as casas, com as famílias, elas se preocupam com ela lá, elas se vejam, elas se valorizem lá. Daí, na medida que elas vão chegando, vão se abraçando, se conversando, eu deixo um tempo, daí depois eu já espalho a atividade. Então, quando termina o horário das atividades, vem um louvor, sempre tem um louvor, né, que elas cantam. Depois do louvor tem a palavra, e é tudo selecionado. Elas têm um acompanhamento de aconselhamento psicológico, emocional e espiritual. Nós temos a pastora Neiva, que trabalha junto conosco, né? Tem também a Ana Costa, que, né, que é psicóloga, faz trabalho dinâmicas com elas, e sempre aparece, eu sempre tento trazer pessoas para trabalhar com elas sobre enfermagem, né, a medicação, a importância, e também terça tem uma coisa, terça tem outra atividade. Então, no lugar desse aconselhamento, que é 15 dias, né, também tem individual, se precisar, tem individual. E quando não tem necessidade, vai ter jogos pedagógicos, blocos lógicos, que é uma maravilha só vendo. Elas, né, duas em duas não resta um, no jogo de memória, e de montagem, quebra-cabeça. Então, para desenvolver, né, a cognitiva, desenvolver a memória, a motricidade fina delas, né? Então, depois disso tudo veio o lanche, né? Então, o lanche, elas têm a liberdade ali de conversar, que o lanche, então, começa às 4, né? Larga até às 17 horas, 4 quer dizer às 16, né? Até às 17 horas.
Mas como é muito frio agora no inverno, a gente tenta dar o lanche, né, o chazinho quentinho, mais cedo, porque às 16h30 a família já estão buscando elas, outras que são de Campo Bom, de Sapucaia, de São Leopoldo, depende de ônibus, né? Então elas têm que sair mais cedo. Então, assim, tem bastante diversidade de atividades. E nunca é a mesma coisa, né? Não. Tu poderia dizer, assim, que nós temos hoje que há possibilidade dessa faixa etária, né, depois de 60 a mais, viver uma vida tranquila e feliz? Sim. E eles querem namorar? Essa é uma pergunta que eu quero fazer. Eles querem namorar? Querem. Querem. Umas, assim, não querem, né? Mais pela idade, né? Que já passou. Umas sofreram tanto com o primeiro casamento que não quero se dar a oportunidade para um segundo relacionamento, né? Mas a gente teve meninas que era de bailinho, né? E que veio, que agora não tá mais, porque se achou, viu que tem como encontrar a felicidade de outra forma do que tá, né? Nos bailinhos ou coisa assim. Então... Tem umas que gostaria, mas a maioria não. Elas estão se sentindo tão bem, né? Que elas estão se buscando. Elas aprendem a ter um relacionamento familiar para que elas venham a ter o entendimento, não do tempo que elas se criaram, que vivenciaram na juventude ou no começo de casamento. Tudo mudou. Então, esse entendimento a gente tenta passar para elas para poder entender a família de hoje. E a família se envolve? Não, no momento não, mas muitas eu converso com a família, com as mães. Por exemplo, se vem uma vovó lá e diz, eu quero me matar, eu tô pensando em as suicídio. Filhas procuram. Aí vocês procuram elas. Lá, quando elas começam lá conosco, elas não têm mais essa ideia. Graças a Deus. Isso foge. Mas antes delas chegarem lá, várias famílias nos procuraram. E diz, a minha mãe anda dentro de casa e anda ouvindo vozes. E diz que é para ela fazer isso e aquilo, eu não sei mais o que eu faço. E vocês têm esse local? Sim. Então, eu posso trazer minha mãe? Pode, não tem. Daí quanto mensal eu tenho que pagar? Eu disse... É uma boa pergunta para quem está nos assistindo, né? Quanto que tem que pagar? Então, o que elas resolveram entre elas? O grupo resolveu de colaborar com R$10 mensal. Porque é pouquinho para cada uma, mas no final dá um montante para comprar os materiais. Tem os também, né? Materiais higiênicos, né? Produtos de limpeza e para pagar a pessoa que limpa também para nós. E daí comprar chá, comprar lanche quando falta, né? Agora nós fomos agraciados e abençoados, digo eu, com o projeto do Social Sicredi, aonde elas vão ter o lanche, né, especial todas as terças à tarde. Olha aí que bacana. E daí sempre sobra também para quinta, né? Então, nisso aqui, porque até quando não vem o projeto, cada uma trazia uma coisa, de março a junho. De julho a dezembro, então elas são agraciadas com isso. Mas de março até junho, sim, cada uma trazia um lanche. Só que eu via dificuldade, porque a maioria, elas estão com salário mínimo. E além disso, a maioria tem os seus filhos que fizeram empréstimo. Meu Deus. E esse retorno às vezes não vem para elas. E elas têm muita dificuldade com cada medicação, né? A medicação é muita medicação. Isso é uma realidade do Brasil todo, né? O aposentado, ele ganha salário mínimo. Se ele fizer algum tipo de empréstimo, vai ser descontado direto na folha. Direto na folha. Depois ele tem que pagar os remédios, a alimentação.
já não consegue mais ter uma vida saudável direito. Então, daí eu vi isso aí, a necessidade, porque qualquer pacotinho de bolacha é R$10, né? Sim, sim. Então, o que eu fiz? Comentei com elas de a gente fazer uma rifa semanal para sanar as necessidades do lanche. Só que daí sobrou para mim, né? Para fazer o lanche ou para comprar essas coisas, mas tudo bem. Com muito amor e carinho, eu fiz e farei quantas vezes se for preciso. Então, foi muito legal. Além delas colaborarem com o lanche, às vezes compra 2 números, é R$2, R$1 o número. Então, assim, ó, elas foram colaborando, nas terça-feira elas tinham os lanches especial. De repente eu fazia também especial, né? Fazia doce de massa caseira, aqueles docinhos de Natal, fazia pão de aipim, levava, comprava uma nata e uma chimia. Então, essas coisas assim diferenciadas para elas. E por que E foi muito legal. E por que tu acha que os homens não aderem? Como assim? Por que os homens não vão, os vovôs? Por causa do espaço. É. E porque bem no começo, uns 5 anos atrás, a gente tinha senhores, né, que ia lá e coisa. Mas depois da pandemia não deu mais, né? O espaço daí foi encurtado porque foi usado para outras coisas, né? E está sendo bênção lá. Mas o espaço do Mãos em Ação tem a cozinha, um banheiro embaixo e uma área largona que a gente transformou em salas. Então, agora tem aquela sala grande, agora nós ganhamos mais uma sala esse ano, que foi fechado toda de vidro, que também tem um banheiro. E lá em cima, daí tem 2 salas de costura e daí tem um depósito também, né? Que eu tenho para colocar as coisas e para cortes, para essas pinturas, colagem. Então é mais lá em cima, né? Que é então o que vai lá para cima? São as meninas que têm condições de subir dessa escada. Eu ia te dizer, né? Se tu tem cadeirante lá também? Tenho, né? Tenho. Nós trabalhamos com cadeirante, com andador, com bengala. A maioria que ficam ali embaixo são cadeirantes que andam de bengala, de andador. Então, assim, a gente selecionou. Daí, para ter um espaço para senhores, ia ser muito legal. Mas daí teria que ter um banheiro a mais e uma sala a mais. E teria que ter um homem na liderança. E teria que ter um homem na liderança para ficar ali naquele lugar. Com eles. Seria, né? Excelente, nossa, né? E essas vovós que você atende, elas todas são sozinhas ou tem alguma que é casada? Muito poucas casadas. A maioria viúva ou a maioria são separadas? Viúvas, outras separadas, mas separadas há muitos anos. Sim. Muito pouquinhas assim que têm o seu esposo. Aí elas precisam se virar 90% sozinha, né? são viúvas e separadas. Esse é um nicho grande de mulheres viúvas e separadas, né? E precisa ter a mulher, eu já disse anteriormente, se ela se aposentou, se ela já tem uma idade um pouco mais avançada, se ela tem algum tipo de doença que daí também já dificulta para namoro ou qualquer outra coisa, ela precisa buscar alguma coisa que ocupe o tempo dela. E vou dizer assim, eu não tenho nada a ver com essa questão de baile e tal, né? Mas isso também, de uns anos para cá, isso assim cresceu demais, né? O número de bailes. O problema dos bailes, por quê? Quem é que vai nos bailes? Quem quer um parceiro. Vai lá para conhecer pessoas diferentes e tal, né? Até para que se sinta valorizada e que ela se sinta importante, né? Que faz com que elas vão para lá. Mas aí o que acontece? Se você quer saber um pouquinho mais sobre essas questões, no dia 10 de julho, nós fizemos aqui um podcast com uma enfermeira, onde ela tratou os assuntos sexualmente transmitíveis da terceira idade, dos 60 a mais, né?
E foi muito interessante, eu convido você aí, se você não consegue, é isso, pede para o seu neto, seu filho, lhe ajudar a você encontrar esse episódio, porque ele vai trazer muitas questões importantes, porque lá no baile tu vai conhecer alguém, e esses relacionamentos, às vezes, eles avançam, e vão chegar nesse ponto de relação mais íntima, e esse é o grande problema hoje dos 60 a mais, que não se cuida porque acha que, não vou ter bebê mesmo, então tá tudo liberado, né? E não sabe o risco que está correndo na sua vida, né? Então, assim, tudo é importante. Esse mês de julho, né, a gente falou bastante sobre a melhor idade, que vamos chamar de melhor idade, né? A gente falou bastante sobre isso, a gente fez podcast falando sobre isso, a gente está fazendo hoje podcast falando sobre isso, a gente fez entrevista com as vovós, que também vai estar esteve no ar. Então, a questão é, né, se você quer ter uma velhice, que se a gente pode chamar assim, né, saudável, vai precisar tomar algumas posições, vai precisar tomar algumas decisões, vai precisar fazer escolhas do que é melhor para a sua vida. E é isso, pastora, mais alguma coisa para nos falar sobre essa nossa melhor idade? E lá também não tem, assim, não precisa ser evangélico ou só pessoas da igreja. Do MBCV. É um trabalho do MBCV, é um braço da igreja do MBCV. Mas lá nós trabalhamos com várias denominações, sabe? Até tinha, não sei se dá tempo ainda, mas tinha uma senhora de 90 anos que ia conosco, e uma benção, né? Fazia crochê melhor por qualquer um. E essa senhora, ela era católica, mas ela disse que um dia, eu tô orando para isso e aquilo, nada, não. Eu disse, então vamos fazer uma oração diferente? Tu acredita que Jesus morreu na cruz e levou com ele todo o nosso sofrimento? Todos os nossos pecados, e é só nós aceitar ele como ele, o Senhor e Salvador de nossa vida? Eu aceito. Mas ela disse lá no Mãos, um dia que ela estava se queixando, né? E passando dos anos, 2 anos seguidos, né? Isso foi uns 2 anos já que aconteceu a partida dela. Numa quinta-feira de tarde, a cuidadora ligou que ela estava sem falar, que estava ruim, mas que hoje ela tinha falado e disse que era para mim ir lá ligeiro, para levar o Jesus do Mãos em Ação lá para ela. Então, eu larguei tudo lá no Mãos em Ação e fui. Até eu ia na sexta, mas eu tinha um retiro para ir. Eu disse, não, eu vou na sexta. Liguei para o meu esposo, até eu não estava de carro. Eu disse, vem me buscar. Daí fomos na quinta, daí a gente orou. Daí eu cheguei lá, a cuidadora assim, nossa, ela não estava mais falando e está falando contigo. Daí quando eu entrei, né, ela tinha uma prateleira assim, eu já fui mais vezes na casa dela que ela convidou. Ela tinha uma prateleira assim de santos que ela era, né? Adepta. Então eu cheguei e olhei para ela. Tu veio trazer o Jesus para mim? Eu disse, sim, ele é meu, ele é teu, ele é da tua família. Então a gente orou e falou, né? Eu disse para ela também, fiz um desligamento, né? Porque a pessoa, ela tem muita dificuldade de se desligar das coisas da terra, né? Dessas coisas, antiguidade que tem dentro, né? Da pessoa. E depois fui para casa, fui para o retiro, daí ainda orei assim por ela em espírito, e daí no domingo de manhã eu estava lá no retiro. Teve a notícia. Que ela tinha ido para o outro lado, com o Senhor. Então, assim, muitas, né, eu já, nós ali do Mãos, eu digo, nós ali do Mãos, nós já partiram 6 meninas, né? Entre a pandemia até então, né? Mês passado nós já perdemos uma cadeirante e nós sabemos que ela foi com Jesus. Então, assim, uma semana, 15 dias antes ela estava conosco e depois partiu. Então, são pessoas que elas vão partir com o Senhor, sabendo que elas vão com o Senhor, sabendo que elas aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Muitas não desceram as águas, mas aceitaram de coração.
porque Deus não olha, né? Deus olha o coração de cada um. Então tá aí, gente, é um serviço para a comunidade, um serviço que tem salvado, cuidado e trazido amor aos nossos vovós. Então, só passa o endereço para que as pessoas possam te encontrar. Então tá, só uma palavrinha assim, né, que tem no versículo Jó, capítulo 12, versículo 12, aonde na longevidade elas têm o conhecimento, né, e também tem a sabedoria com o idoso. Mas elas têm isso e cada dia é um novo dia. Elas vêm e recebem isso não delas, mas que Deus está proporcionando para elas sabedoria e, né, aquela convivência e entendimento de cada dia ser um novo dia para elas. E como também diz em Salmo 92, 14, né, que na velhice ainda dá frutos, e elas dão. Então, assim, eu peço muito para que os filhos dê muita atenção para suas mães né, idosa, como se diz, né, para os netos. Olhe no olho da pessoa, conversa com ela, pergunta, basta 1 minuto. Se tu olhar 1 minuto para o olho, olhar no olho a olho e dizer bom dia, ou dizer eu te amo, você é muito especial, isso é tudo de uma vida de uma pessoa. E o endereço é José João Martins, 481, no bairro Guarani, Novo Hamburgo. Olha aí, tá aí, gente. Volta lá, ouve de novo, anota, leva o teu vovô lá, né, para que ele possa, a vovó, para ter uma experiência diferente. Obrigada pela audiência. Se você conhece alguém que pode usufruir desse conteúdo, compartilha com pessoas que podem se fazer parte, né, desse momento tão importante que está sendo proporcionado lá no Mãos em Ação. Grande abraço, gente. Tchau. Obrigada, pastora.